glórias a Deus. Obrigado, Victor, pela oração. Hebreus, capítulo 9. Abra aí no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 16 ao 22. Hebreus 9, 16 ao 22. Diz o seguinte, amados. Hebreus capítulo 9, 16 ao 22. A palavra de Deus lida aqui na versão King James, 1611. Porque onde há testamento, necessário é que venha a morte do testador. Porque um testamento só tem efeito após a morte dos homens. Do contrário, não tem força alguma enquanto o testador vive. Pelo que nem o primeiro testamento foi dedicado sem sangue. Pois quando Moisés anunciou cada preceito a todo o povo segundo a lei, ele tomou o sangue dos novilhos e dos bodes, com água, lã, púrpura e sopo, e aspergiu tanto o próprio livro, como a todo o povo, dizendo: este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. Além disso, ele aspergiu com sangue tanto o tabernáculo como todos os vasos do ministério. E verso 22 e último: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, eu quero só te pedir, Senhor, que esse texto possa penetrar, Deus, no profundo dos nossos corações. Um texto que nos remete diretamente para o nosso Salvador, Deus. A importância desse texto é imensurável. E nós sabemos que muitas coisas vêm nos atrapalhar, Pai, para o entendimento das Escrituras. A nossa própria carne, as coisas externas. Mas eu queria lhe pedir, Deus, lhe pedir auxílio, para que Deus, reverentemente, a sua palavra seja aqui pregada com fidelidade e que teu Santo Espírito, Deus, haja em nossos corações. Ajude a sua igreja, Senhor. Ajude-nos, pois somos fracos, somos necessitados. E eu tenho plena e convicta certeza de que a sua palavra, Deus, pode mudar as nossas vidas. Através da sua palavra, vidas podem ser salvas, podem ser, Deus, transformadas, como cantamos no Salmo 40, Deus. Que o Senhor coloca sobre a rocha aqueles que confiam, aqueles que recebem a fé do Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor venha nos ajudar, venha nos abençoar, Deus, a essa amada igreja. É o que eu te peço, Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Alguém fecha as janelas, por favor, aí? Por gentileza. Só bater aí. Nossa igreja é pequena, irmãos, então qualquer barulhinho vai atrapalhar. Então, se você não tiver controle sobre o seu filho, vai ter problema aqui. Tá? Porque o que pretere para nós é cultuarmos a Deus, independentemente do lugar. Se estivesse debaixo de uma árvore, a reverência tinha que ser a mesma. Tá? Então eu conto com a ajuda dos irmãos, com os pequenos, porque eu sei que eles são elétricos, né? Eu sei que eles são bem agitados. Então que os irmãos possam me ajudar aí, se ouvir alguma coisa, porque me atrapalha aqui também, tá? Então me ajudem aí, eu conto com vocês, com o Gessé aí atrás, com a Brenda, com todo mundo, tá bom? Você que é membro aqui, me auxilie, porque nós temos que preservar pela palavra também, né? E aqui é um momento onde você atua preservando pela verdade. Amém, irmãos? Hebreus 9, 16 ao 22...
Estamos avançando aqui para o final do capítulo 9, né? E sempre eu tenho apresentado aqui a estrutura do livro de Hebreus, antes de abordar o texto especificamente, tá? Estrutura textual do livro de Hebreus. O que o autor tem em mente ao expor, ao escrever esta carta? Primeira coisa, amados, que ele pretende é apresentar Cristo. Ele quer apresentar aos seus leitores Cristo como um representante de um pacto superior. Que pacto superior é esse? É o pacto que administra a nova aliança. A nova aliança foi instituída em Cristo, através da sua humilhação, através da sua morte, através da sua ascensão, aonde ele está à destra de Deus Pai. E claro que ressurgiu ao terceiro dia após a sua morte. Então, amados, nós vemos aqui o autor de Hebreus esboçando para nós comparativos entre o que era prescrito na antiga aliança e o que foi cumprido em Cristo. Isso é o que nós chamamos de tipologias, sombras do Antigo Testamento. Por que sombras de Cristo? Por que tipologias de Cristo? Porque Cristo ainda não era apresentado substancialmente no Antigo Testamento, irmãos. Os que foram salvos, os que creram nas promessas do envio do seu Filho. Então, amados, o autor de Hebreus ele vai trabalhar muito com essa questão de tipologia. Para quê? Para ele dizer claramente aonde que Cristo cumpriu cada uma delas. E ele já vem fazendo isso, porque já estamos no capítulo 9, e ele já fez diversos comparativos, estão lembrados? Comparou Cristo com Arão, comparou Cristo com anjos. Então, tudo que se vê prescrito no Antigo Testamento, o autor de Hebreus está fazendo aqui uma análise sobre cumprimentos. E por último, né, trazendo Cristo como representante do Pacto da Graça, e também exemplificando quais eram as tipologias, ele pretende exortar os fiéis. Porque essa igreja aqui, amados, a qual ele escreve, é uma igreja que está passando por sérios problemas. As pessoas estão abandonando o cristianismo e voltando para o judaísmo. Ou algumas delas estão sincretizando o judaísmo com o cristianismo e tentando levar as duas coisas. Você crê em Cristo, então tá bom, temos que crer em Cristo, mas também temos que praticar todos os atos da lei, né, prescritos nas cerimônias, sacrifícios, enfim. Então ele precisa exortar os cristãos a permanecerem firmes. As palavras do capítulo 6 são as palavras mais fortes que encontramos até aqui no que tange a exortação. Ele falando de pessoas que experimentaram do dom divino, experimentaram da palavra de Deus, experimentaram da comunhão com os santos e se apartaram. Ele diz que esses é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Por quê? Porque já tiveram contato com o que é santo, com o que é sacro, e mesmo assim abandonaram. Isso é característica de uma terra que depois ele vem dizendo, através de uma alegoria, que recebeu da chuva e em vez de produzir bons frutos, produziu o quê? Espinhos, ervas daninhas. Então, amados, esses são os três principais objetivos do autor de Hebreus. Capítulo 9, para contextualizarmos e você relembrar, cada capítulo, irmãos, do livro de Hebreus, ele tem uma particularidade. Ele tem uma mensagem central. Por exemplo, no capítulo 5, ele apresentou Cristo superior a Arão, o sumo sacerdote. No capítulo 7, Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de quem? Melquisedeque. Então, cada capítulo tem um foco. E no capítulo 9, ele vai falar das tipologias do sacrifício, ele vai falar sobre o dia da expiação, ele vai falar sobre os utensílios que eram utilizados no dia da expiação para falar de Cristo, falar de sua superioridade. E nós já vimos, correto? Falamos do tabernáculo, falamos do candelabro, falamos da arca, já falamos de todos esses utensílios. E agora, especificamente, iremos falar sobre o sacrifício, tanto do Antigo Testamento, de animais, e chegando até Cristo, sacrifício perfeito. No último verso, né, o verso 15, já vamos lê-lo para você se lembrar sobre o que estamos falando, o contexto. O verso 15 diz assim, amados:
E por isso, ele é o mediador do Novo Testamento, para que por meio da morte, para a redenção das transgressões cometidas debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Ou seja, só existe promessa de uma herança eterna mediante a morte dele. Então, o cumprimento do Novo Testamento em Cristo, pacto da graça, ele é essencial tanto para nós que viemos depois, quanto para aqueles, como ele disse, que viveram debaixo do Primeiro Testamento, ou seja, a antiga aliança. Então, Cristo, ele é capaz de remir, através da sua morte, do seu sangue, tanto as pessoas do passado, quanto as pessoas do presente, e tanto aqueles que virão no futuro, até que ele venha. Então, amados, teremos aqui um comparativo com os sacrifícios da antiga aliança, coisa que ele já começou a introduzir no versos 13 e 14. No verso 13 ele fala: porque se o sangue de bodes, de touros e as cinzas de uma novilha espargidos sobre os impuros santificam, trazendo o que? Purificação da carne, foco aí no purificação da carne, ou purificação exterior. E ele fala: quanto mais o sangue de Cristo. Então é um comparativo para aumentar. O quanto mais aqui, ele tem um efeito na gramática de comparar, mas de uma forma a acrescer a importância. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Então, aqui no 13 e 14, ele estabeleceu o comparativo entre os dois sacrifícios, coisa que ele vai continuar a esboçar aqui nos versos 16 a 22. Mas veja, amados, em ambas as alianças, os sacrifícios foram apresentados a Deus. Em ambas as alianças existe Deus que precisa ser aplacado, digamos assim, quanto à sua ira que está sobre pecadores, transgressores da sua lei. Deus, por ser um ser puro, por ser santo em sua natureza, ele não consegue, amados, se relacionar com aqueles que estão em pecado. A sua natureza é contrária, tanto que Adão, ao pecar, aquele que foi feito justo e reto, quando desobedece, ele é excluso. Ele é retirado do jardim do Éden. Não existe mais aquele relacionamento entre os dois. O pecado impossibilita os seres humanos de se aproximar a Deus. Impossibilita. Por quê? Porque Deus é puro. Deus é ato puro. Então, o que era necessário para que ele pudesse estar presente? Sangue. Sacrifícios. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento existe esse Deus que necessita de sacrifícios. Mas nós vamos entender o que realmente significa esse sacrifício. Então, amados, enquanto os sacrifícios oferecidos para expiar as transgressões do povo na época da primeira aliança antiga não podiam libertar o pecador, não podiam libertar a consciência. Então era um aplacamento apenas externo. Era uma atitude externa, religiosa externa. Porém, dentro de si, a consciência dos pecadores permanecia sobre o pecado. Permanecia sobre a condição de escravidão, irmãos. Já na nova aliança, Deus faz diferente. Deus coloca suas leis nas mentes e escreve nos corações de seu povo redimido, de modo que eles conheçam a Deus, experimentam a remissão de pecados e gozem da comunhão pactual com Ele, através de um mediador que nós vimos no verso 15, que é Cristo Jesus. Então, amados, você precisa estabelecer a diferença entre a eficácia do sacrifício do Antigo Testamento,
para com o sacrifício de Cristo. Por que Deus pedia sacrifício de animais? Qual era a finalidade disso? Isso era eficaz para salvar alguém? Isso era necessário para quê? Deus instituiu, amado, essa lei. Deus instituiu essa prescrição, então ela é importante sim. Mas não, amados, de forma aos judeus se apegarem tanto, pensando que sangue de animais, de bodes, de novilhos, iria de alguma forma salvá-los das amarras do pecado. Tanto é que, constantemente, eles tinham que estar apresentando esses sacrifícios. Tudo isso, amados, será aqui melhor trabalhado a partir do verso 16. Hoje eu vou utilizar aqui a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, tá? A ARA. Verso 16 diz: pois, onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Aqui, amados, começa uma espécie de analogia. Começa uma espécie, amados, de exemplificação do que ele disse no verso 15. O livro de Hebreus, ele tem algumas nuances, alguns detalhes muito importantes. Quando ele citar lei, você tem que entender que é tudo aquilo que estava dentro da antiga aliança. Mas nas escrituras, vocês aprenderão isso na próxima aula da EBD da noite, no domingo. A lei, quando escrito lei no Novo Testamento, ela pode significar o Pentateuco, ela pode significar todas as cerimônias, ou o Antigo Testamento, os profetas. Então, o autor de Hebreus, ele utiliza essa linguagem, a lei. Estavam debaixo da lei. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando sobre tudo aquilo que abrange a antiga aliança. Ele está pegando a grande parcela do tempo antes de Cristo. Então, amados, agora você também precisa atentar não só para a lei, mas para a palavra testamento. Porque a palavra testamento aqui, ela vem do grego diateque. E diateque, ela pode ser traduzida por pacto, por acordo. Talvez alguma versão aí esteja no verso 16 como pacto. Pois onde há pacto, né, ou onde há testamento. Mas você deve tomar cuidado porque, vezes utilizando a palavra testamento, ele quer falar realmente sobre o pacto. E vezes, como estamos agora, ele não diretamente vai falar sobre o pacto, mas ele vai fazer uma analogia através de um testamento. O que é um testamento? Temos advogado ali, a Laura está estudando. O testamento é algo que você deixa, geralmente, para a herança de pessoas. Eu atesto que não sei o que lá, e deixo um testamento, que tanto fique para tal filho, que tal propriedade fique para tal filho. A pessoa pode fazer isso, protocolar no cartório, morrer em paz, que depois será dividido como ele deixou. Um testamento. Só que é necessário a pessoa morrer primeiro, para que tenham acesso a todas as benéfices ali, né? Todas as riquezas do testador. Então tome cuidado com a palavra testamento. Você precisa, à luz do contexto, saber o que ele está querendo dizer com essa palavra, tá? Mas diateque significa pacto, acordo, testamento. No original grego, a palavra diateque serve ao propósito de transmitir os conceitos de aliança e testamento. Vai servir para os dois. Vai tanto ser usado para falar de pactos, como de um acordo. No verso 15, o contexto é um ambiente religioso. E a palavra aliança, o testamento do verso 15, quantos no verso 15 está testamento? Aí. Ali tem a Ana, tem aqui, tem a Ju. Aqui no verso 15 ele quer falar realmente sobre pacto. Já no verso 16 e 17, ele está falando de um acordo formal. Ele está exemplificando o que ele disse no verso 15. Então veja, amados. Por que ele faz isso? No verso 15... ele fala sobre a aliança e fala sobre o autor dessa aliança, o representante desta aliança, a qual é Cristo, o mediador. E da primeira aliança,
que por implicação foi substituída. Nos dois versículos seguintes, 16 e 17, a qual estamos aqui agora, o escritor muda o uso da palavra. Muda o uso da palavra, irmão. Do contexto religioso para o legal. Então, os versos 16 e 17 está falando no âmbito legal. Ele está falando no âmbito da lei. Tá? Para quê? Fazer uma analogia, para fazer uma exemplificação do que ele disse no verso 15. Então, houve uma mudança. Se você ler batido, verso 15, 16 e 17, interpretando o testamento tudo como uma coisa só, você não vai estar tendo o real entendimento do que o autor está querendo passar. Tá? Então, no verso 15, a palavra testamento significa pacto, e agora, no verso 16 e 17, significa acordo legal. Tá? E o que é um testamento? Como eu já disse, um advogado escreve um testamento para um cliente que divide seus bens a várias pessoas e instituições. Mas este último desejo se torna válido somente com a morte da pessoa que fez. Enquanto a pessoa está viva, o testamento não passa de um documento, ainda que o advogado testifique sua legalidade. Aquilo que aconteceu com o filho pródigo, na verdade, se o pai se recusasse, falou, não, estou vivo ainda, o que você quer a sua parte? Tem pais que falam, não, você não pode vender esse carro aí não, você não pode vender essa casa aí não. Por que não? Porque tem a minha parte. Mas eu nem morri ainda. Né? Tem pai que está matando o filho para querer herança. Então, amados, só se reivindica o direito a alguma herança, a algum testamento, com base na morte do testador. E também, amados, esse testamento tem algumas coisas que podemos olhar para o texto à luz do que o legal nos traz. Por exemplo, um testamento legal, ele pode ser mudado? O testador pode, eu dei 20% para aquele filho, eu acho que eu vou dar 30%. Ele pode ir lá no cartório e mudar enquanto está vivo? Pode. Ele pode mudar, ele pode fazer o que ele quiser. Então a ideia de testamento legal, ela tem todas essas distinções. Pode ser mudado, pode ser reescrito. Mas a partir do momento que a pessoa fez o testamento e morre, as palavras no testamento se tornam inalteráveis. Então, fixa essa ideia na sua mente sobre o testamento. Porque com base nessa ideia de analogia, é que ele quer falar do pacto realmente de Deus. Como harmonizar, então, o verso 15, que usa a palavra testamento para pacto, e os versos 16 e 17, que está falando de um acordo legal? Como harmonizar esses versos? Veja, amados, no verso 15, o autor ensina que Cristo, o mediador da nova aliança, o representante do pacto da graça, os irmãos entendem isso? Cristo como representante do pacto da graça, ele morreu uma morte sacrificial para redimir aqueles que receberão também uma herança prometida. Nos dois versículos seguintes, 16 e 17, ele afirma que a morte de quem fez um testamento confirma esse documento. Então, em termos de analogia do termo legal de testamento para o pacto, tem muitas semelhanças. O texto ainda diz, pois onde há testamento, necessário é que intervenha. Olha só. A palavra intervenha é um verbo no grego. É o verbo fero. Fero, tem um acento, fero. Significa carregar, levar consigo. Então, aonde há testamento, é necessário que alguém leve consigo. O verbo grego está aqui no aoristo, assim como domingo. Aquele verbo amar, do novo mandamento vos dou, que o irmão Felipe pregou. Quando o verbo se encontra no aoristo, o que significa? É uma espécie de tempo que é passado. Que tipo de tempo? Que qualidade de tempo? Um tempo indefinido. Quando eu penso num tempo indefinido, o que eu penso? Aonde que as coisas não têm um tempo definido? Eternidade. Então o amor que Cristo
estava falando, como nosso irmão Felipe pregou, não sei quem prestou atenção, mas é um amor incondicional e que não está sujeito a tempo. É um amor eterno. Esse intervir aqui também é um intervir eterno. Perceba, o que colabora, ele utilizar esse verbo neste tempo, no aoristo, colabora com o pensamento de que o plano para o pacto da graça foi considerado como feito, como realizado antes da fundação do mundo. Como diz em Apocalipse 3, verso 8, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, quando eu olho para esse testamento do âmbito do pacto, Deus já o tinha como concluído antes mesmo da vinda do seu filho. Porque o nosso Deus é um Deus de decretos, irmãos. É um Deus que todos os acontecimentos, todos os fatos que estão ao nosso redor são fatos decretados. Não existe sombra de variação no nosso Deus. Ou seja, o plano da redenção arquitetado, porque o pacto da graça é a execução do pacto da redenção no tempo. Aí o autor de Hebreus diz que aonde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. E ele utiliza um tempo no imperfeito. Ele utiliza o verbo no aoristo, um tempo indefinido. Então, amados, a morte do testador, outra palavra que você deve guardar aí o significado. É um pouco mais complicadinha, mas ela é muito semelhança ao diateque. Aqui vem o diatitemai. Diatitemai, que é testador. Significa o que, amados? Também é um verbo. Testador, verbo? Sim, no grego é um verbo. No presente indicativo. Na primeira pessoa. O que é uma primeira pessoa? Falar diretamente aqui para o Israel. Então existe uma indicação de quem é o testador. Na primeira pessoa. Amados, o que significa a palavra diatitemai? Nomear, fazer, testar. A implicação é que o autor da aliança, na primeira pessoa que é indicado, que é quem? O próprio Deus. Quem que arquitetou todo o plano de redenção? Deus. Quem instituiu o pacto? Deus. Cristo foi o executor, que também fez um testamento. Deus é quem fez o testamento. Cristo, Filho de Deus, não é o autor da aliança, irmãos. Cristo não é o autor da aliança ou do testamento. Agindo como mediador e como fiador, ele faz com que as condições da aliança sejam cumpridas e que suas promessas sejam honradas. Cristo morreu para quê? Para cumprir essas condições. Pense o seguinte, esse testamento, ele tem todas, eu te pergunto, ele tem todas as heranças de Deus para os seus eleitos? Esse testamento, que é o pacto da graça, contém todos os benefícios, todas as bênçãos entregas aos eleitos? E qual é a condicionante desse pacto? Existe condicionante nessas entrelinhas? Sim. Seu filho. A condicionante para a antiga aliança, pacto de obras, era o povo obedecer, correto? Façam isso, obedeçam a isso. Já na nova aliança, quem cumpre é o próprio Cristo. E a obediência de Cristo, conforme Filipenses capítulo 2, é qual tipo de obediência? Morte! Obediência de morte, morte de cruz, irmãos. Filipenses capítulo 2, irmãos. Vocês têm que ler a Bíblia. Amados, Cristo é a exigência deste pacto.
Por um lado, temos os homens tentando se aproximar de Deus, as exigências impostas num pacto de obras, e, por outro lado, nós temos um pacto da graça executado pelo próprio Deus. Eu li algumas provas lá, tem alguns irmãos do nosso meio que ainda não sabem diferenciar pacto da graça, pacto de obras e pacto da redenção. Estudem. Estudem. Senão tudo que eu estou falando aqui vai ser tudo loucura para você. Não vai entender. Não vai entender. O autor de Hebreus está trabalhando com uma linguagem aqui específica de pactos, de alianças, de testamento agora para elucidar, para trazer exemplificação sobre o que ele está falando. Então, a aula lá da EBD é importante, tá bom? Então, amados, agindo como mediador, Cristo é o fiador. Ele faz com que as condições da aliança sejam cumpridas e que suas promessas sejam honradas. Cristo morreu para cumprir essas condições. A obediência de Cristo é uma obediência perfeita. Por quê? Porque é uma obediência de morte. Em um sentido, os versículos 16 e 17 servem como analogia. As analogias têm as suas limitações, nós sabemos disso. E esta não foge à regra. Porque se eu falar de um pacto da graça, seria pífio eu falar de um testamento para falar de algo tão glorioso e tão superior. Mas, amados, pode trazer alguma luz sobre o fato, essa comparação, essa analogia. Com sua morte, uma pessoa deixa suas posses para seus herdeiros. Esses herdeiros são mortais, somos nós. E um dia morrem, nós morremos. Cristo, no entanto, morreu, mas ressuscitou. Seus herdeiros recebem uma herança eterna e vivem com ele para sempre. O que prova que os pactos são feitos através de representantes. Esse texto nos prova, irmãos, dizendo a morte de um testador. Porque se ele está utilizando uma analogia de um testamento legal para falar de um pacto, nós temos que saber captar o que ele está querendo trazer luz sobre o pacto. Primeira coisa, existe então um acordo. Existe então um testamento. Existe então algo que foi planejado. Existe herança. O testamento então está para herança. Existe herança. Existe testador? Claro, não existe testamento sem um testador. A mesma coisa se você for alugar uma casa. Você vai precisar de um fiador. Sem fiador você não consegue alugar uma casa. Então um testador está para testamento? Sim, está. Então quem é o testador? Qual é o testamento e quais são as cláusulas? Quais são as heranças? É isso que você tem que se responder no texto. Se o autor de Hebreus está fazendo aqui uma analogia, o que ele está querendo dizer? Quem são esses elementos? Que ele vai, de certa forma, trazer nos próximos versos. Verso 17. Porque um testamento não tem força senão pela morte, visto que nunca tem valor enquanto o testador vive. Então aqui já começou a aparecer algumas cláusulas desse testamento. Aqui já começou a aparecer algumas definições do que está por detrás desse pacto da graça. Porque se eu estou analisando o testamento, isso tem que me levar para onde? Para onde? Analisar o testamento tem que me levar para onde? Ele está elucidando o quê? Pacto da graça, irmãos. Se eu estou falando de um testamento, eu estou falando de uma aliança. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Se ele está falando de um testamento, ele está querendo elucidar o quê? A aliança que ele fez com os eleitos. Qual foi? Vou ler de novo o verso 15. Foi o último verso que lemos aqui, que pregamos aqui. E por isso ele é o mediador de um novo testamento. Aqui o testamento é o acordo legal ou o que ele está falando? Pacto, irmãos, aliança.
para que por meio da morte, para a redenção das transgressões cometidas debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Aqui ele falou de um pacto. Só que agora ele precisa esclarecer que pacto é esse. O que ele utilizou? A ilustração de um testamento, um acordo legal. Então, quando eu analiso um testamento, eu estou querendo elucidar o quê? A aliança. É isso, amado. Atenção aí, amado. E o verso 17 vai dizer, porque um testamento não tem força senão pela morte, visto que nunca tem valor enquanto o testador vive. Quando ele diz isso, amados, porque um testamento não tem força senão pela morte. Aqui, amados, está a vontade e o poder da pessoa que fez o testamento, o testador. Literalmente, pensando agora em pacto e aliança. Atribuir quais bens deveriam ser alegados a quem ficaria com o que o eleito receberia, quem definiu isso? Hã? Quem é o autor do pacto? Quem é o testador? Então, quem falou que o eleito receberia ou não? Quem definiu isso? Deus. Então, amados, o Senhor Jesus Cristo, ele determinou, claro que juntamente com o Pai, como os eleitos realmente deveriam possuir seus legados, a saber, pela fé em Jesus. O pacto está lá, perfeito, executado. Como que eu tenho acesso a ele? O verso 15 falou. Porque ele é o mediador. Do quê? Do novo. Então eu só tenho acesso a essas bem-aventuranças, digamos assim, a esses benefícios do pacto, a essa herança, pela fé em Jesus. Vocês vão entender o porquê. A palavra morte aqui, amados, ela vem como um substantivo. Ela é a palavra grega nekros. E do seu significa dar o último suspiro, sem vida. Essa era a condição, veja só, a condição para a obtenção da herança. Esse pacto, ele está para a morte. Como acessar tudo isso? Morrendo. E o testamento legal? Qual é a semelhança? Eu sou filho do testador. Legal, pensamento legal. Esquece pacto agora. Eu sou filho do testador. Quando que eu posso pegar minha herança? Quando morrer. Está vendo as semelhanças? E por que ele utilizou essa linguagem? Então, amados, a morte de Cristo e crer na pessoa e na obra de Cristo é justamente o critério para que eu tome posse, para que eu abrace a verdade do Evangelho. Crer no Evangelho é crer e estar no pacto da graça. É justamente isso que os cristãos dessa época estavam abandonando e voltando para o judaísmo. Atos 26, verso 18. Olha a fé na pessoa e obra do cumpridor deste pacto. Luz. Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança dos que são santificados pela fé em mim. Como que eu me torno... Pode deixar lá, filho, só muda quando eu pedir. Como que eu me torno um herdeiro? Quando eu tenho fé naquele que é o mediador deste pacto. Olha lá, a fim de que recebam o perdão dos pecados, remissão, expiação, e, tem um E ali, tem um E, herança entre os que são santificados. Opa, aqui então tem um indicativo daqueles que recebem a herança.
Então eu logo penso que estar no pacto da graça está também para aqueles que são santificados. Como que eu sei que estou no pacto? E aí abordamos isso na última lição da IBD. A santificação é a marca da segurança da salvação, da perseverança e de que eu sou um eleito de Deus. Santificação. E é justamente isso que ele está falando. Porque um testamento, não tem força senão pela morte. Visto que aqui é uma conjunção, tá? Nunca tem valor enquanto o testador vive. Aí, quem é o dono do testamento? Deus. Aí eu te pergunto, mas quem morreu na cruz? Deus. Deus. Cristo, isso é tão maravilhoso, esse texto, porque Cristo, ele é tanto o testador, porque ele é um só com o Pai, como o sacrifício, o cumprimento daquele testamento. Então aqui nesse texto nós podemos perceber a Trindade, porque se o Pai é o testador, como ele tem que morrer. É por isso que somente um Deus pode saciar, pode cumprir as exigências de um outro Deus. Então quando você pega os 10 mandamentos, por exemplo, o que tem ali nos 10 mandamentos? O que ele representa? O caráter moral de Deus. Tudo que está ali é uma representação do caráter moral de Deus. Conseguimos cumprir? Com o pecado? Como homens? Impossível cumprirmos. Por quê? Porque o padrão é muito alto. É um padrão divino. É um padrão de perfeição. Nós, como criaturas, não conseguimos. E o que ele fez como testador? Um Deus que exige obediência de um povo que não consegue cumprir. Então ele envia o próprio Deus para cumprir as exigências de um Deus e morrer como homem. O Deus homem. Então, amados, por isso que Cristo, ele ao mesmo tempo é o testador como Deus e ao mesmo tempo é aquele que cumpre as exigências do testamento. Porque se precisa existir morte, visto que nunca tem valor enquanto o testador está vivo, é por isso que nos evangelhos a todo momento ele falava para os discípulos, olha, estou indo para Jerusalém para me entregar nas mãos dos fariseus, para ser morto. Aí os discípulos, não faça isso. Aí Pedro tenta impedir ele, mas era justamente isso, o que o pacto representa. O que o pacto exigia, a morte de Cristo. Então, por isso que celebramos na ceia do Senhor o quê? A morte. A instituição da ceia é olhar para esse testamento cumprido. Aonde todos aqueles que creem no testador morto obtêm a herança eterna. É muito filosófico isso, irmãos? Para vocês? Muito? Vocês precisam entender o que o autor está querendo dizer. Verso 18. Pelo que nem o primeiro pacto foi consagrado sem sangue. Qual que é o primeiro pacto? Obras. Foi a administração feita em toda a antiga aliança. Só que tiveram vários outros pactos, né? O pacto com Adão, teve o pacto com Noé, teve o pacto com Abraão, ratificado e reconfirmado com Isaac, com Jacó, né? O mesmo pacto de Abraão. Aí tem o pacto davídico, tem o pacto com Moisés. Então tem diversas alianças que Deus fez, mas sempre era exigências, e dentro desses pactos tinha o quê? Promessas. Se vocês cumprirem, vocês obterão isso. Mas se não cumprirem, também obterão isso. E sempre ele prometia, amados, dentro desses pactos, a vinda de alguém perfeito. Para Moisés, ele prometeu um profeta do meio do povo. Para Davi, ele prometeu o quê? Um rei. Amados, em todos os pactos, lá em Adão, Gênesis 3,15, ele ofereceu o quê? O proto-evangelho.
E assim ele foi reiterando seus pactos, mas ao mesmo tempo jogando a atenção daqueles que estavam no pacto para um pacto superior. Porque Deus sabia da nossa incapacidade. Deus sabe que nós não podemos obedecer. E ele fala, pelo que nem o primeiro pacto foi consagrado sem sangue. Agora está falando de toda a administração da antiga aliança. Quando Moisés leu a lei de Deus ao povo, apresentou holocaustos e ofertas de comunhão a Deus. Aspergiu sangue de bois, sacrificados nessas ofertas, sobre o altar e sobre o povo. Ele leu da aliança, o livro da aliança ao povo. O escritor de Hebreus aqui, amados, observa que essa primeira aliança foi selada com sangue. Ele observa a conexão entre a primeira e a segunda aliança. Cristo derramou seu sangue e assim selou a nova aliança com seu sangue. Sua morte tornou a nova aliança válida e eficaz. Veja o que o autor de Hebreus está resgatando. Você, quando ler Hebreus, irmão, você tem que pensar o que ele está falando aqui. Parece que ele está com os escritos do Antigo Testamento tudo aberto na frente dele. E ele cita, e ele fala, aqui ele está citando também. O que ele tem em mente aqui? Êxodo 24, verso 8. Olha o que fala. Depois Moisés aspergiu sangue sobre o povo, dizendo, este é o sangue do quê? Da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. O que ele está lendo então? A aliança. Tá? Pode passar? Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram. Pode ir? E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu e seu esplendor. Olha a visão que esses homens estão tendo. E é onde Moisés vai fazer o quê? Ler a aliança. Pode passar? Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Mas, amados, o verso 8 fala sobre o sangue. Volta no 8 lá. Depois nós vamos ler mais para frente. Moisés aspergiu sangue sobre o povo, dizendo, este sangue é o sangue da aliança. Quais são as similaridades, irmãos, entre os dois pactos? Que os dois exigiam derramamento de sangue. Os dois exigiam morte. E vocês percebem aí no verso 18, que ele acrescenta pelo que nem, no original tem esse nem, e ele é tido como uma conjunção, oude. E o que ele quer fazer com isso? Dizer dessa forma. Ou seja, mostrar o uso e a eficácia do sangue de Cristo. Porque ele está falando para judeus. Judeus, eles criam no sacrifício de animais? Sim. E por que não criam no derramamento do próprio Deus? Essa é a incoerência que ele está tentando rebater. Por que vocês estão abandonando? Por que vocês não estão crendo? Vocês creem no sangue de animais, de novilhos, de bode, mas você não crê no sangue do homem derramado pela aliança? Aonde existe todas essas similaridades. Então, amados, ele mostra que o sangue era usado sobre a antiga aliança, também para purificar e perdoar. Ambos os quais estão incluídos na expiação do pecado. Essas coisas são aplicadas ao sangue e sacrifício de Cristo, nos versículos seguintes que vamos ver. Mas ele diz, amados, pelo que nem o primeiro pacto foi consagrado. Essa palavra vale nossa atenção também. Esse consagrado, que vem do grego enkainizo. Significa aqui, amados, essa palavra é um verbo também. É um verbo no pretérito perfeito, que indica a ação verbal que aconteceu em um determinado momento do passado. Então aqui ele está definindo. Foi consagrado. Ou seja, enkainizo significa sancionar, significa dedicar, instituir. A palavra usada aqui é uma que indica solene separação de qualquer coisa para o uso sagrado.
Tanto a antiga aliança, na forma da lei, já possuía o sangue como elemento de consagração. Segue-se disso que isso também era necessário para a dedicação e confirmação na nova aliança. Ou seja, amados, tudo que envolve o sangue, ele tem um elemento consagrador. Por que, aí respondendo a sua pergunta, gente, aquele dia, por que a ceia do Senhor e o batismo são os dois únicos sacramentos? Ou seja, elementos sacros. Porque ceia, ela está para o sangue, e ele diz, este é o meu sangue da nova aliança, quando ele compartilha do pão e bebe do vinho. E o batismo é justamente quando a pessoa crê no quê? Nesse derramamento de sangue. Então o sangue é o que consagra a pessoa, o sangue de Cristo. Então o que eu preciso crer para ser salvo? Na pessoa de Jesus. Quem é a pessoa de Jesus? Definam para mim a pessoa de Jesus Cristo. Vocês já aprenderam na confissão de fé. A pessoa de Jesus Cristo. Quem é a segunda pessoa da Trindade hoje para nós? Filho de Deus e o quê? Não é mais homem? Foi absorvido por Deus? O homem. A pessoa de Cristo. Você precisa entender a pessoa de Cristo. Homem, Deus. Deus, homem. Sem confusão, lembram lá? Sem conversão, sem nada. Não existe conflito em Cristo. Ele é uma pessoa só, sendo Deus e sendo um homem. Por que isso? Justamente por causa disso. Por causa do pacto. Por causa do pacto, irmãos. Ele precisa ser Deus, para representar Deus, para cumprir o que Deus exige, e precisa ser homem, para nos representar. Cristo é a junção das duas esferas. Cristo é o único caminho porque ele une o eterno com o que é material. É o que concede vida para nós, seres pecadores. E com base no quê? Na sua morte, ressurreição, ascensão. O Deus homem. Então, se a pessoa que não conhece a pessoa de Cristo, já não conhece a sua obra. Porque conhecer a obra vai te levar a conhecer a pessoa. E o que eu preciso para ser salvo? Crer na pessoa e obras de Cristo. Que na verdade é uma coisa só. Pessoa e obra. Porque ele só tomou a forma de homem para quê? Para executar sua obra. Então é uma coisa só. Entenderam? Então, amados, o texto diz claramente com o verbo no pretérito perfeito. A primeira aliança não foi posta em prática sem sangue. Ou seja, o primeiro pacto foi consagrado, não foi consagrado sem sangue. E o que ele está fazendo quando ele fala do primeiro pacto? Ele quer o quê? Comparar com a nova aliança. Então, se nem o primeiro não foi consagrado, ou seja, foi consagrado, imagine o segundo, no sangue de Cristo. Verso 19. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos novilhos e dos bodes, ó, o sangue aí de novo, com água, lã púrpura e sopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo. Então ele pegou lá o livro, as tábuas, aspergiu, e aspergiu quem? O povo. Com um sinal de consagração, de dedicação, de separação. Amados, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos. Então o texto que nós vimos em Êxodo 24, nós vamos ler um pouco antes também, no verso 3. Moisés leu todos os mandamentos. Por que ele fez isso? Porque aquilo era a aliança que Deus estava fazendo com o povo. Moisés leu para o povo, o autor acrescenta que ele leu todos os mandamentos. Êxodo 24, 3 a 7. Mas leu a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Aquela antiga aliança consistia principalmente de mandamentos para se obedecer, sem promessa de ajuda para cumpri-los. A nova aliança tem a natureza diferente. Porque ela tem os mandamentos para se cumprir na nova aliança? Tem. Deus exige de nós obediência? Sim.
Mas qual a diferença? Que Deus, na nova aliança, oferece a promessa de ajuda. Ele oferece o seu Filho, que morreu para nos enviar quem? O Espírito Santo. Lhes darei um novo Espírito. Um Espírito disposto, que lhes ensinarão ao quê? A obedecer, um coração regenerado. Quem efetua a regeneração em nós, irmãos? O Espírito de Deus. Tudo, o envio do Espírito Santo, então, também está dentro das heranças do testamento. Mas tudo com base na morte do testador. E quem que é o Deus? Homem, o testador, que ao mesmo tempo é o sacrifício, e morreu para o quê? Validar. Agora sim, o testamento é de vocês, ó. Recebam. Você tem noção da importância de Cristo? Você tem noção do que seria eu e você sem Jesus Cristo? Será que você tem só um relapso de importância? Só um pingo de tentar olhar para esse texto e enxergar a beleza do que ele está afirmando para nós aqui. O que seríamos? O que seria de nós? O texto diz que Moisés, na antiga aliança, tomou o sangue e aspergiu. O autor aqui está descrevendo a dedicação ou consagração de Moisés na antiga aliança. Moisés levou o sangue dos animais que haviam sido oferecidos por holocaustos e ofertas de paz. Ele tomou todo o sangue deles em vasilhas e dividiu igualmente em dois. Metade ele aspergiu sobre o altar e outra metade ele aspergiu sobre o povo. O que foi aspergido no altar era a parte de Deus e a outra metade era colocada nas pessoas. Você vê a simbologia aqui? Você vê para onde que está apontando? Aspergiu o altar. O altar era de quem? Deus. Então estou falando de algo espiritual. Aspergiu o povo. Opa, se lá foi primeiro e agora é o povo, os dois com sangue, então de alguma forma eu estou tentando unir os dois. Isso era uma tipologia. A primeira aliança tem o mesmo aspecto da nova, pois o sangue está envolvido. A principal força, amado, do autor está aqui. Só para ficar claro, Êxodo 24, verso 3 a 8, Maurício. Olha lá, quando Moisés dirigiu ao povo, transmitiu-lhe todas as palavras e ordenanças do Senhor. Então ele leu o que estava na aliança, o pacto. Eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Pode passar? Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Verso 6. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e outra metade derramou sobre o altar. Dividiu o sangue todo em dois. Tá? Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Como é que Moisés selou isso? Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Pode deixar lá até o 8 mesmo? Deixa aqui, deixa nessa tela. O que essas palavras te lembram? Este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Ceia. Ceia. Muito semelhante com o que Cristo falou. Ou seja, olhar para a antiga aliança, amados, era de certa forma crer lá na frente. Lá na frente. A principal força do argumento é essa, irmãos, do autor. O sangue foi usado na dedicação da primeira aliança. Esse era o sangue dos animais oferecidos em sacrifício a Deus. Então, tanto a morte quanto a morte pelo derramar de sangue eram necessários para confirmar uma aliança. Assim também, portanto, a nova aliança tem que ser confirmada. E é onde vem Mateus 26, verso 28, que vocês já disseram. Mateus 26, verso 28.
Não tem não? Mateus 26, verso 28. Isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Meu sangue da aliança. Sangue e aliança, então, tem como separar as duas coisas? Não dá. Não dá, irmãos. Verso 20. Não sei se sua Bíblia tem, mas o certo é ter um dizendo aí. Porque ele está replicando o que Moisés disse em Êxodo 24. Dizendo, este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. Este é o sangue da aliança. Se esse foi o sangue do testamento, então o testamento não é ratificado sem sangue. Nem sangue foi de alguma eficácia para a expiação sem o testamento. Ah, vou matar alguém aqui. Não. Tem que existir o testamento, ou o pacto, e tem que existir o sangue. As duas coisas são indivisíveis. Era necessário que ambos fossem interligados. Vemos o sangue de animais como símbolos onde o que foi explicado pela palavra. Portanto, um símbolo não é outra coisa senão uma espécie de adendo na palavra. Porque hoje nós conseguimos olhar com o livro de Hebreus, o autor de Hebreus conseguiu fazer isso, pela iluminação do Espírito Santo. Ele conseguiu exemplificar e traduzir o que eram aqueles símbolos. E nós temos isso tudo pronto para nós. Tudo pronto. Então não é linguagem filosófica, irmãos. Eu estou falando o que o autor está falando. A qual Deus ordenou para obedecerdes. Palavra grega entelomai. Significa verbo no futuro indicativo, ou seja, ordenar, mandar. A primeira aliança foi condicional. Nenhum homem conseguiu atendê-la. O que não invalidava a ordenança e despertava a necessidade de uma promessa melhor. Onde o Messias, com seu sangue e obediência, se sacrificaria no nosso lugar. Cristo só tem lugar quando o seu sangue é estampado em nossos corações. À semelhança de um selo. Ou quando não só ouvimos Deus falar, mas também o discernirmos se nós oferecendo como penhor do que Deus falou. Porque aqui, amados, entra um detalhe muito importante sobre o pacto. Tanto o pacto de obras, tanto os pactos feitos na antiga aliança, como o pacto da graça, ele exige de nós obediência. Ele exige de nós alguma coisa. Só que, como eu disse, na antiga aliança não tinha ajuda. Não tinha-se Cristo representando eles. Agora nós temos. Mas como eu sei que Cristo está me representando? Irmãos, como eu sei que eu tenho a segurança da salvação? Se realmente eu morri também para os meus pecados. Se realmente eu morri para mim mesmo. E se a minha vida ela é encontrada em Cristo, uma nova criatura eu sou. Em novidade de vida eu ando. Um novo cântico tem na minha boca. Deus dirige os meus passos. Então, amados, quando Moisés diz na antiga aliança, este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. Quando eu penso nessas palavras aplicadas no pacto da graça, eu penso, o que é estar no sacrifício de Cristo? É obedecê-lo. É estar com ele em vida. Tito 2,14 exemplifica isso que eu estou querendo dizer. Olha só. Ele se entregou por nós. Você estuda gramaticalmente o que significa isso aqui, ó, a fim, tá? A fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Quais são as boas obras, irmãos? Crer em Cristo. E crer em Cristo é ser habitado pelo Espírito Santo. E começar a obedecer. Quantas vezes Cristo falou isso em João 14 e João 15? Se vocês me amam, vocês me obedecem.
Vocês guardam a minha palavra. Isso é estar no pacto da graça. Por quê? Porque essa é a obra dele. Então é impossível você falar que está no pacto da graça, sendo que a obra dele não é aparente em você. Ele nos deixa marcas, irmãos. A obra de Cristo, sendo representante no pacto da graça, nos purifica. E isso não é só subjetivamente. Não é uma expiação, mas é algo que pode ser vivido, dedicado à prática de boas obras. Verso 21. Semelhantemente, aspergiu com sangue também o tabernáculo e todos os vasos de serviço sagrado. Observamos aqui, amados, que tem alguma diferença no que diz em Êxodo 40, verso 9 a 11, e as palavras do autor aqui. Por quê? Se você ler Êxodo 40, Moisés aspergindo sangue, né, ou ungindo, mas ele, na verdade, ele não usou em Êxodo 40 sangue, ele usou óleo. Tá? Então vai ter uma diferença no que o autor de Hebreus está dizendo. Mas, amados, seja óleo ou seja sangue, o ato era o mesmo, de querer consagrar. Moisés já tinha consagrado o tabernáculo e tudo nele, incluindo o altar, com óleo. Ele tinha até mesmo ungido Arão, Levítico 8, verso 10 a 15, com óleo. Mas por causa desse relato paralelo em Levítico, podemos supor com segurança que o escritor, com o seu conhecimento profundo das escrituras do Antigo Testamento, se apoiou na narrativa de Levítico, mais de Levítico do que na de Êxodo, fora a oratória dos judeus, onde eles também praticavam consagração com sangue, até mesmo os utensílios, irmãos. Então, a mente do autor aqui, ao escrever essas palavras, por mais que esteja um pouco divergente do que está lá em Êxodo, a ação é a mesma, de consagração. E nisso, amados, vocês percebem, quando Moisés separa o sangue, tanto para consagrar os utensílios, o altar, os utensílios que seja, ou consagrar o povo, nós percebemos uma dupla eficácia. Essa distinção de sangue, metade no altar e metade nas pessoas. Uma para fazer expiação e a outra para purificar ou santificar. Ensinou a dupla eficácia do sangue de Cristo. Em, por um lado, expiar os nossos pecados e, por outro lado, nos santificar em vida. Amados, o sangue de Cristo, ele tem uma ação dupla. Ele te justifica perante Deus e, ao mesmo tempo, te consagra para viver para Ele. Por isso que ele disse, no verso 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas, olha aí, obras mortas, a vossa consciência. Ou seja, amados, o sangue de Cristo perdoa, justifica e ao mesmo tempo te consagra. Explica Tito 2,14. Verso 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Não há perdão. Quando ele diz quase todas as coisas, o autor parece indicar que algumas coisas eram purificadas de outra forma. Indubitavelmente, frequentemente, utilizava água para se lavar utensílios também, e era considerado aquilo lá puro, consagrado de novo. Mas, amados, nem mesmo a água derivava dos sacrifícios do sangue de purificar. De modo que o apóstolo está certo quando diz, afinal, que sem sangue não havia remissão. Por quê, amados? Quando eu quero falar de perdão, eu tenho que pensar no sangue de Cristo. Purificadas com sangue, irmãos, o escritor de Hebreus testifica que sua ênfase constante está na purificação com sangue. E isso não é um conceito seu. Ele baseia na lei de Deus, ele olha para o Antigo Testamento e fala, a mesma base estava lá. Ele diz, de fato, a lei requer que quase todas as coisas sejam purificadas com sangue. Essa lei se encontra registrada em Levítico 17:11. Pode pôr para mim?
Olha o preceito que Deus deixou no Antigo Testamento. Pois a vida da carne está no sangue. E eu dei a vocês, olha, eu dei a vocês para fazerem propiciação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Eu dei a vocês. Eu enviei o meu filho para quê? Para ser propiciação pela vida de vocês. Sem derramamento de sangue, irmãos, não há remissão. Estes dois, derramamento de sangue e perdão de pecados, andam de mãos dadas. Assim como pacto e sangue também. Um não existe sem o outro. A primeira parte do versículo implica em que eram permitidas exceções, pois o autor diz que quase tudo precisa ser purificado com sangue. Mas a segunda metade do versículo, o escritor não deixa espaço para exceções. Aqui ele não deixa mais espaço, irmãos. Ele apresenta as negativas. Sem o derramamento de sangue, não há perdão. E o que isso nos leva? Qual a conclusão que podemos tirar desse texto, irmãos? Que ao olhar para a antiga aliança, eu olho para as condicionalidades do pacto. Aonde eu também enxergo, de certa forma, no pacto da graça. Eu enxergo exigências de Deus. A condicionalidade de um pacto de obras, essa condicionalidade que desperta em nós um senso de deficiência, um senso de incapacidade, deve também despertar em nós um senso de libertação. Porque é como aquela tarefa que você tem mais dificuldade para fazer. Ou algo novo que veio às suas mãos. E você tenta, passa uma vida inteira tentando e não consegue. Até chegar alguém, ó, pode descansar, eu faço por você. A condicionalidade de um pacto desperta ao mesmo tempo em nós incapacidade. E essa incapacidade deve levar nós em requerer ajuda, em requerer um representante. A exigência absoluta do sangue para garantir remissão do pecado responde aos termos da aliança. Como que as pessoas querem falar, amados, de salvação por obras? Que obra? Que tipo de sangue que Deus aceita? Ah, eu vou me salvar, eu vou me matar para me salvar. Deus não aceita o seu sangue. O testamento está prescrito o sangue de um Deus. O sangue de um Deus. E você não é Deus, meu querido. Se renda a Cristo. Pois ele foi enviado justamente por este propósito. As transgressões, amados, das leis da aliança, que foram acordadas e ratificadas pelos israelitas, constituiu uma ofensa séria, assim como as nossas. Esse pecado somente pode ser removido pela morte. Isto é, a morte substitutiva de um animal, cujo sangue é derramado pelo pecado. Isso na antiga aliança, que apontava para uma nova, instituída por Cristo. Na noite anterior à sua morte, é selada em seu sangue a ceia, que foi derramada na cruz do Calvário para a remissão dos pecados. As palavras de Jesus: este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Ecoam claramente na segunda parte de Hebreus, aqui 9, verso 22. E isso desperta e destaca uma das solas da reforma. O sola Christus. Somente Ele. Se Deus lhes deu tanta luz sobre a antiga aliança, e realmente deu, para que eles soubessem, crescem e professassem que sem derramamento de sangue não há perdão, como são grandes as trevas dos homens sobre a nova aliança, que procuram ou buscam qualquer outra maneira para perdão do pecado, exceto através do sangue de Cristo. Atos de penitência. Ah, padre, eu pequei. Ah, vai lá.
reza não sei quantos e faz isso, faz aquilo outro, para receber perdão. Isso é estar numa nova aliança, num pacto da graça? Isso? Ou tentar alcançar salvação por si mesmo? Essas pessoas vivem lá na antiga aliança, irmãos. Essas pessoas não conhecem Cristo. Não conhecem Cristo. Viver numa nova aliança é entender esse testamento, que o próprio testador já morreu para oferecer toda a herança para os eleitos de Deus. É sobre isso que o autor falou essa noite. E que nós possamos crer verdadeiramente em Cristo. E que ao entender esses pactos, irmãos, a sua fé cresça nele. Que você busque mais esse entendimento em Cristo Jesus. Somente assim a sua fé vai permanecer forte, inabalável. É somente assim que você vai abandonar qualquer senso de autojustiça, autopiedade. Saber que apenas o sangue do Cordeiro é quem nos justifica e nos santifica. Isso está para a vontade de Deus em um pacto. E estar nesse pacto é se submeter a tudo isso. Porque foi Deus quem o fez, não os homens. E Cristo cumpriu tudo. E ainda cumpre. As heranças eternas ainda continuam a ser despejadas. Essas crianças, quando crerem, se assim for da vontade de Deus, terão acesso à mesma herança daqueles que já creem. É uma herança inesgotável. A herança do testamento física, literal, ela acaba. Pega a conta cheia de dinheiro, gasta tudo. A herança de Cristo no pacto da graça, ela é inesgotável. Não se acaba. O que seria de mim e de você sem Jesus Cristo? Estaríamos perdidos. Creia na pessoa e obra de Cristo, porque ele cumpriu um pacto para nos dar herança. Amém? Vamos orar.